Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes de começarmos, gostaria de dar uma palavrinha com vocês, né? Espero que estejam todos bem, que estejam todos se cuidando, né, durante essa pandemia, evitando aglomerações, que quando necessário sair, estejam saindo de máscara, tá? Fazendo higienização das mãos. É muito importante se cuidar para que voltemos à normalidade o mais rápido possível, ok? Segundo recado, pessoal, né? Sobre esse formato de aulas EAD que nós estamos tendo. É muito importante, né, ressaltar que para dar certo, né, vocês precisam fazer as atividades. E além de fazer as atividades propostas, né, que são enviadas para vocês pelos tutores, é muito importante vocês enviarem, né, para que eles possam é, entender que vocês estão tentando, tirando dúvidas, que vocês estão compreendendo, participando, tá bom? Então é muito importante. Então, qual que é o procedimento? Vocês assistem às videoaulas, depois resolvem as atividades. Essa é uma oportunidade de vocês perceberem se entenderam ou não o conteúdo, tá? A partir das atividades. Se ficou dúvidas, vocês entram em contato com o professor tutor e ele vai buscar as respostas, né? Vai buscar esclarecimento para vocês. O que não pode é deixar de fazer as atividades, ok? Então vamos para a aula de hoje. Na última aula, nós fizemos uma revisão do conteúdo da apostila 1. Vimos, né, que a Europa passou por transformações, o antigo regime, que era marcado pelo absolutismo, pelo mercantilismo, passou a sofrer críticas de um movimento que ficou conhecido como iluminismo. Hoje, vamos ver como essas ideias iluministas se espalharam e estão presentes hoje no nosso dia a dia. Vamos lá? Para a aula de hoje, peço que abram a apostila 2. Vamos trabalhar a partir do módulo 6. O iluminismo se espalha e chega aos nossos dias. Ok? Peço que abram na página 108. Prontos? Podemos? Ok. Para começar, juntos, vamos ler a definição de cidadania do historiador Jaime Pinsky. Então, para ele, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais, né? Então, pessoal, essa é uma definição do que seria a cidadania. Será que todos nós, hoje, no Brasil, exercemos uma cidadania plena, né? É o que eu quero que vocês pensem ao longo da aula, ok? Bom, pessoal, aquilo que atualmente consideramos direitos de cidadania vem sendo construído desde o século XVII, com base na atuação dos filósofos iluministas. Eles, né, foram suporte para os movimentos e as revoluções que aos poucos limitaram o poder dos reis e ampliaram os direitos e as possibilidades de atuação dos cidadãos. Portanto, pessoal, se atualmente podemos votar para eleger os nossos representantes, enviar opiniões aos jornais ou manifestá-las nas redes sociais, né, como é muito comum hoje em dia, organizar passeatas e protestos em defesa de uma situação ou contra uma prática, né? Ou, por exemplo, organizar greves para obter melhores salários, ou defender os direitos trabalhistas, fiscalizar a aplicação dos impostos que pagamos, né? Denunciar autoridades que nos desrespeitam, tentar evitar, por exemplo, prisões ilegais ou injustas,
Tudo isso nós devemos ao iluminismo, tá? Então, percebam como está presente no nosso dia a dia essas ideias que estavam sendo discutidas desde o século XVII, ok? É evidente, porém, que esses direitos variam muito, né, de país para país. Há países, por exemplo, em que os direitos de cidadania são mais amplos e garantidos, né, são assegurados. Já em outros países, no entanto, ainda são muito limitados. Existem locais em que alguns grupos sociais têm mais direitos que outros, ou que conseguem, né, fazer valer seus direitos mais do que de outros grupos, né? Há ainda, pessoal, países em que os direitos da cidadania não são assegurados, né? São as chamadas ditaduras, nas quais o poder político não tem ou tem bem pouco, né, limite, de modo que os indivíduos ficam sujeitos à decisão de um único governante, sem a possibilidade de protestar, sem a possibilidade de reclamar. Pessoal, a limitação dos poderes dos governantes e a ampliação dos direitos dos cidadãos tornaram mais clara a distinção entre os espaços públicos e privados. Durante o antigo regime, né, se vocês se lembrarem, era muito comum a prática do patrimonialismo, que fazia com que o rei agisse como se fosse dono de todos os bens do Estado. Ou seja, os impostos que eram recolhidos pertenciam à coroa, certo? Como vocês já viram, né, por exemplo, o rei símbolo do antigo regime, o Luís XIV, né, que tinha aquela frase muito conhecida, que foi atribuída a ele, o Estado sou eu, né? Ele é um exemplo clássico de patrimonialismo, né? É como se fosse tudo, o público ou privado, fosse pertencente ao rei, como se ele fosse dono de tudo, né? Os ideais do iluminismo vão criar condições para que os governantes passassem a ser vistos como representantes dos cidadãos, ok? Então, o iluminismo vem contra a ideia desse patrimonialismo que era muito comum no antigo regime. Nesse sentido, pessoal, o detentor do poder político deveria obedecer às leis, né, e usar temporariamente os bens do Estado, né, temporariamente, enquanto estivesse no poder, que eram, né, esses bens chamados de públicos, pois pertenciam à população que vive no país, né, naquela região. Hoje, é esse entendimento, né, essa diferenciação do que é o público e do privado, que permite que autoridades sejam investigadas e, quando necessário, punidas quando descumprem as leis ou praticam corrupção, né, que é o uso de um dinheiro público em benefício próprio. O espaço público é onde o cidadão, né, é onde se dão as relações políticas, certo? Das quais esses cidadãos podem participar votando e sendo votados, protestando, propondo, exigindo. Mas é também nesse espaço que estão os bens e serviços que pertencem a todos, ok? Por serem constituídos e mantidos com o dinheiro de todos, que é recolhido na forma de impostos, certo? O que é público é de todos os cidadãos, da coletividade. E o uso do espaço público é regulamentado por lei, certo? Já o espaço privado é onde se dão as relações que dizem respeito à intimidade e aos interesses e direitos privados, ou seja, direitos individuais que pertencem a cada indivíduo e a um grupo de pessoas próximas entre si, né, como uma família, por exemplo. Cada grupo luta por seus interesses, que nem sempre caminham na mesma direção, ok? Então, por isso existem vários conflitos. Na apostila, temos um exemplo na página 109. Abram aí. Em 2017, o governo Temer defendeu a reforma trabalhista no Congresso Nacional. A proposta alterava leis e mudava uma série de regras na relação entre patrões e empregados.
Participaram grupos representantes dos empresários, como a CNI, a FEBRABAN, a CNA, entre outros, que se organizaram e estiveram no Congresso Nacional no mesmo ano, defendendo a reforma, certo? E vendo ela como uma modernização da legislação trabalhista. Então, esse era o ponto de vista de quem defendia o interesse dos patrões. De outro lado, centrais sindicais como a CUT, a Força Sindical, a CGT, entre outras, organizaram-se e convocaram uma greve geral e manifestações contra a reforma, que foi considerada por eles, prejudicial aos trabalhadores, por retirar direitos e garantias que há muito tempo foi constituído. Na imagem que vocês podem ver ao fundo, é uma das manifestações no dia da greve geral, em abril de 2017, na cidade de São Paulo. Esse direito de se manifestar sobre um mesmo assunto, tanto a favor quanto contra, é algo que já era defendido, então, desde o século XVII, e nós usufruímos hoje em dia. Então não devemos abrir mão dessa cidadania, desse direito de protestar. Quando interesses privados se chocam no espaço público, o Poder Judiciário é que deve resolver os conflitos, com base nas leis. Então, pessoal, é necessário que grupos privados não pensem apenas no seu interesse e tentem entender as necessidades de outros grupos da sociedade. Sendo assim, devem-se buscar soluções que atendam aos interesses da maioria da população, considerando a necessidade dos grupos mais vulneráveis, tanto social quanto economicamente, ok? Ou seja, é necessário que o espaço público seja um espaço compartilhado entre todas as comunidades de uma população, ok? Uma comunidade, portanto, é formada pelo eu e pelos outros, E o que se deseja é que vivam em paz e harmonia, para que a miséria e a crueldade de conflitos e de guerras desapareçam e prevaleça a fraternidade, que deve unir e sustentar pacificamente a humanidade. Para que os espaços públicos sejam de fato compartilhados, além de lutar por nossos direitos, temos deveres em relação à comunidade. Então não é só direitos, também temos deveres. Como, por exemplo, respeitar as leis, é uma forma de respeitar o direito dos outros, ok? Além disso, tratar os bens públicos como se fosse de todos, também é um dever de todo cidadão. O iluminismo ultrapassa as fronteiras da Europa. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que ele se espalhou pelo mundo. Os ideais iluministas surgiram na Europa, mas não permaneceram apenas em seu local de origem. Por meio da enciclopédia que nós já conversamos, de livros e panfletos, também das idas e vindas entre a Europa e as colônias, difundiram-se por todo o continente esses ideais e chegaram até a América. Essas ideias não assumiram as mesmas características em todos os lugares, mas foram adaptadas à realidade específica de cada local e, obviamente, ao interesse de cada grupo. Cada grupo, então, ia se apropriar das ideias iluministas de acordo com os seus interesses. Nessas adaptações, nem sempre houve coerência entre o que era o discurso e a prática, ok? Estamos chegando ao final de mais uma aula. Percebam a imagem que eu trago para vocês para esse encerramento. Uma imagem recente. São atos a favor da democracia e contra o racismo. Pessoal, a gente sabe que esse é um problema ainda muito frequente no nosso país. O racismo precisa ser combatido. E um dos meios é a partir de manifestações que protestam contra esse tipo de atitude. Isso é uma garantia que nós conseguimos
ao longo da história, né? Então temos que lutar para garantir o direito de se manifestar, ok? Pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam sobre como o iluminismo se espalhou pelo mundo e como essas ideias estão muito presentes no nosso dia a dia, como por exemplo nessa imagem que eu trouxe para vocês, né? Isso é algo que começou a ser discutido no século XVII, essa possibilidade de protestar, né? De se manifestar e não ser reprimido pelo governo, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades propostas, ok? Um abraço.